Olá, meus amores do segundo ano, olá famílias, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como será a construção da nossa fábula, tá bom? Inicialmente eu fiz o ditado de frases, então qual era o objetivo desse ditado? Além da escrita, nós também fizemos aqui uma revisão dos conteúdos que nós já vimos em língua portuguesa. Quais são eles e quais são os objetivos aqui, tá? Olhem lá. Na primeira frase, nós escolhemos a palavra vaca e vaga porque tem a diferença na troca entre C, a letrinha C aqui, e a letrinha G, tá vendo? É uma letra que muda, porém muda todo o significado, né? Vaca, animal, vaga, um local, um lugar, tá bom? Então, olhem lá, o som do C e o G são muito próximos, temos que tomar muito cuidado, né? Para não confundir, porque senão a gente troca todo o sentido daquela palavra. Então, além disso, nós também temos o objetivo aqui de iniciar a palavra com letra maiúscula. Aqui eu escrevi toda em bastão, porém, eu vou precisar que vocês escrevam aí com letra cursiva. Então, sempre quando uma palavra se inicia, nós iniciamos ela com letra maiúscula, tá bom? E olhem aqui, essa vaga ficava na Avenida Catavento. Todo o endereço, todo o nome de rua, de estado, de cidade, de pessoas também inicia com letra maiúscula, tá bom? Aqui não deu para perceber, mas a palavra catavento é letra maiúscula porque é o nome, né, de um local, de um lugar, tá bom? Então vamos para a segunda. Qual era a importância aqui que a gente acabou tendo como objetivo e estudo, né, revisão? Olha lá, vi um foco de fogo, assim como a de cima, C e G também. Se eu trocar, muda o sentido da palavra foco, fogo, tá vendo? São duas palavras distintas, diferentes os significados. Além disso, tem a primeira palavra com letra maiúscula. Aqui eu tenho um ponto final, então eu tenho que iniciar também aqui com letra maiúscula, né? Todo início de frase usamos letra maiúscula. E aqui, quando eu demonstro uma surpresa, como medo, como encantamento, nós usamos essa pontuação aqui, que nós chamamos de exclamação, tá bom? Diferente de interrogação, que é quando nós queremos fazer uma pergunta, tá bom? Atentando também que todas as outras têm o ponto final, para demonstrar que terminamos a nossa frase, tá? Na frase 3, também, letra maiúscula no início. E vamos lá. Além da rima, que nós também temos aqui nessa frase de periquito com esquisito, nós podemos rimar essas duas frases, também temos a concordância aqui, a diferença, na verdade, das letras QU e a letrinha C, tá vendo? Vamos prestar atenção em todas as vezes que aparece a letra C e a letra QU. Cutia, ó, quintal, QU, brincava, C, cutia, C, periquito, QU, macaco, C, dois Cs, né? Coelho, C, esquisito, QU. Qual é a regrinha aqui para a gente lembrar? Vamos atentar a isso, olha lá. Quando eu quero fazer o som de K, olhem lá, K, Co ou Cu, eu uso a letrinha C para fazer esse som de K, Co, Cu. Se eu quero usar o que ou que, eu uso QU, lembram? Ó, U para fazer com a vogal E e a vogal I. Porque se eu usar o C aqui, ó, se eu substituir pelo C e colocar C com E, fica com som de C, não fica com som de que. Fica com o somzinho do S, não parece? Ó, cebola, cenoura. Se eu colocar C com I, fica com som de si, ciclista. Olhem só, parece que eu estou fazendo um som de S. Porém, olhem lá, se eu quero usar o Q e U para fazer K,
Eu não consigo, porque se eu juntar o Q e o com o A, ele fica com som de quá. É como se eu estivesse lendo o U aqui junto, ó. Qualidade, quarentena, tá vendo? Com o som do U junto. Se eu quero colocar o Q e o junto com a letrinha O, olha lá o sonzinho que faz. Cuó, cuó. Não fica com som de co, coração, coelho. Para fazer o som de co, eu uso C com O, tá bom? Já a letrinha QU nunca vai juntar com o outro U, com a outra vogal U, porque eu não escrevo assim, né? Ó, C, Q, desculpa, U e U novamente. Eu não repito as duas vogais aqui, tá bom? Então, para eu fazer esse sonzinho, aí nós juntamos C com U. Olha lá, cutia. Eu não escrevo com QU, eu escrevo com C, tá bom? Então, não esqueçam que fazer K, co, cu eu uso C, que e que eu uso QU, tá bom? Outra regrinha aqui. O cachorro do pirata correu para a rua com medo da barata. Também temos rima. Pirata com barata. Além disso, primeira letrinha com letra maiúscula, tá? Aqui também já falei que temos o ponto final. E olhem lá, cachorro, pirata, correu para rua, barata. Olha o sonzinho do R, todas as vezes que eu falei essas palavras são diferentes, né? Cachorro, ele tem uma vogal antes do R, outra vogal antes do R. Porém, o som entre essas vogais é forte, então eu preciso usar duas letras R. Ro. Se eu colocasse um R só, ia ficar cachorro, ro. Tá vendo o R, ó? Cachorro, cachorro. Lembra que a tia pede para pôr a mãozinha assim para sentir? Se fizer uma forcinha, uma cosquinha aqui, é porque o R é forte, então eu uso dois. Se fizer um som brando, mais leve, mais baixinho, o R fraco, então a gente não sente esse arranhadinho aqui na garganta e eu uso um R só. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? O R sozinho também tem som forte. Quando? Quando ele está no início da palavra. Olhem lá. Rua, Juan, Ricardo. Lembra? Então, sempre quando está no início, ele é forte e eu nunca uso dois R's para iniciar uma frase. Eu nunca vou escrever relógio, ó, com dois R's no início, só porque é um R forte. Não, é um R só, então a gente esquece o primeiro aqui, é um R só e nós podemos fazer o som forte. Relógio, tá? Relógio. Mas, olhem só, não é porque temos R entre as vogais, olha lá, aqui também é uma vogal, outra vogal e é forte. Porém, aqui no pirata, vogal, vogal e o som é fraco. Vamos prestar atenção da mesma forma do pirata aqui em barata. Se eu escrevesse ba, olha lá, ba, ra, barraca. Olhem lá, barraca. Tem uma vogal, outra vogal. Entre as vogais eu escrevo dois R's, porque o som barraca é forte. Mas vamos tentar ver como fica se eu separar as sílabas. Olha lá. Barata. Então o R continua fraquinho porque ele está sozinho. Já em barraca, prestem atenção, ó. Raca. Tá vendo que aqui o som fica fraquinho? Bar. Olha o último R. Tá fraco. K. Quando eu juntar esses dois R's que ele fica forte. Barraca. Na separação de sílabas, essas duas letrinhas nunca ficam juntinhas. Lembram que nós separamos? Aprendemos isso com a letra S, né? Com R é a mesma coisa. Separamos e quando for fazer o som, que a gente junta e fica forte.
Então, pensando em tudo isso que nós aprendemos, vamos então construir a nossa fábula. O que eu preciso lembrar? O que é uma fábula? Olhem lá. Existem diálogos entre os personagens, né? Toda fábula vai ter um diálogo. Para ter o diálogo que precisem, olha lá, para indicar a fala dos personagens, usa-se travessão ou aspas. Olhem só o ou. É um ou outro, eu não misturo, tá bom? Se eu usei travessão, vou usar travessão na história toda, na fábula toda. Se eu comecei com aspas, vou usar com aspas a fábula toda vez que um personagem for falar, tá bom? Então, é indicado para fala. Olha lá, é um tipo de história curta. Tem, olha lá, um ensinamento, uma moral. Então, a gente sempre aprende alguma coisa. Olha lá, outra dica. Os personagens, na maioria das vezes, agem como seres humanos. Lembra que eu falei que eles trabalham, riem, choram, falam, come, corre, anda, né? Também podem ter personagens como seres humanos. Lembra que tinha o dono do burrico que nós aprendemos na aula? Porém, é mais comum, olha lá, que os personagens são quase sempre animais. Pode ter ser humano, mas misturem aí com os animais, tá bom? E ele, nos ensina como agir com bom senso e como sair de situações difíceis da vida. Esses são o ensinamento e a moral que a gente viu lá, tá? Sempre com positividade, com alguma coisa legal para a gente aprender, tá bom? Mesmo que eles tiveram atitudes erradas, a gente aprende algo de bom, combinado? Então vamos lá? Como que vai funcionar? Utilizando a sua criatividade, que eu sei que vocês têm muita, crie uma pequena fábula. Então, olha lá, o ditado que a gente fez lá no início vai ajudar na construção dessa fábula. Olha lá. Por quê? Nós lá no ditado, nós usamos personagens. Olha lá os personagens que eu usei. Vaca, cutia, periquito, macaco, coelho, cachorro, pirata e barata. Onde aconteceu? Qual foi o local, o lugar? Pode ser na Avenida Catavento, lembra que eu falei para vocês que Catavento é o nome da avenida, então ela começa com letra maiúscula? Pode ser na floresta, no quintal ou na rua. E situações, o que aconteceu? Olha lá, eles estavam disputando uma vaga de estacionamento, um foco de fogo, brincar, que eles estavam brincando no quintal, ou correr de medo, tá bom? Então vocês vão usar um desses exemplos. Podem acrescentar, como eu disse ali, criatividade, podem criar novas situações, novos personagens, porém, é obrigatório que usem um desses daqui, tá? Um animal daqui, um local daqui, uma situação. E vocês podem acrescentar o que vocês quiserem a mais. Acrescentar é a mais, então tem que usar esse e pode fazer aí, a imaginação pode correr solta. Fiz um exemplo, tá? Para vocês se basearem, tá? Como tem que fazer? Olha lá. Construí a minha fábula e o nome dela é A Mentira do Macaco. Vou ler e depois vou explicar todas as regrinhas aqui, ó. Em uma certa manhã, o macaco biru brincava pela floresta feliz a cantarolar. Vou comer bananas, vou comer bananas, bananas. Enquanto pulava de galho em galho, viu de longe um foco de fogo no meio da floresta e gritou: Corram, amigos, a floresta está pegando fogo, salvem-se! Mas ninguém deu ouvidos ao macaco biru, pois ele vivia mentindo e pregando peça em todos os animais da floresta. Até que o periquito resolveu voar e dar uma olhadinha lá do alto. Assustado, ele gritou: Corram, corram! Dessa vez é verdade do macaco. A floresta está se queimando. Apesar do grande susto, todos ficaram sãos e salvos. O macaco então entendeu a importância de sempre dizer a verdade e aprendeu também que a amizade é baseada na confiança. Então vamos ver quais são as regras que nós precisamos. Primeiro, precisamos de um título, tá bom? Podem pensar em um título ou escrevam primeiro e depois voltam lá e coloquem o título. Deixam um espaço então para o título. Outra regra, todo início de frase, começamos com letra maiúscula.
né? Também usamos letra maiúscula para nomes. Olha lá, eu dei um nome para o meu macaco, Biru. Usei o macaco lá, ó, olha lá, macaco aqui, então eu usei ele aqui na nossa fábula. Floresta, então eu usei o local, olha lá, vim aqui, procurei floresta e coloquei lá na minha história. Olhem outra coisa, usei o ponto, a pontuação de exclamação. Quem quiser aí fazer uma pergunta, então vai usar interrogação, combinado? Olhem lá. Também usei 2 pontos, porque, gente, toda vez que um personagem vai falar, eu tenho que usar o quê? Travessão ou aspas, lembram? Então, se eu comecei com travessão, eu vou usar travessão todas as outras vezes, tá? Se eu começar com aspas, vou começar com aspas e fechar aqui com aspas, para indicar que eu já terminei a fala daquele personagem, tá? De novo, letra maiúscula para início, né? Eu também usei um outro animal, periquito, porém eu poderia ter usado um ser humano aqui também, tá bom? E aí, eu fechei com o quê? O que precisa ter numa fábula? Para terminar essa fábula, precisa do quê? De uma moral, né? De um ensinamento. Qual é a moral dessa história? O macaco, então, entendeu a importância de sempre dizer a verdade e aprendeu também que a amizade é baseada na confiança. Então, de tanto ele mentir, ninguém mais acreditava nele, não é mesmo? E aí, o que ele aprendeu? Se ele fosse sincero e verdadeiro, ele iria conquistar novamente a confiança dos amigos. Por que confiaram no periquito? Porque o periquito não mentia. Quem mentia era o macaco, né? Então, ó, espero que vocês façam. Estou muito curiosa para ver a de vocês, viu? Vocês vão poder postar, então, a de vocês lá no Google Sala de Aula. Vai valer meio ponto, que nós vamos somar com os demais, né? Com a avaliação e com as outras atividades, para fechar o nosso bimestre. E aí, vocês também vão poder compartilhar comigo na segunda ou terça-feira. Combinado? Então, façam com capricho, façam com letra cursiva, tá? Porque vocês vão ter um tempinho. Olhem para o vídeo que eu já enviei sobre a letra cursiva. Façam aí com capricho, que eu vou olhar, vou admirar, vou dar nota, vou comentar, tá bom? E ó, um beijo do coração de vocês e até a próxima! Quando aqui tu tá, trevos 4 folhas, trevos 4 folhas.